Agora a gente conversa ao vivo, de forma remota, com o Igor Amoni, que é doutor em biologia molecular. Vai explicar melhor para a gente sobre a relação dos peixes com a doença da urina preta. Boa noite, doutor. Muito obrigado pela participação hoje aqui no J1. Tudo bem, um prazer estar aqui. É justificável a preocupação da população quanto à possível contaminação de peixes de outras espécies, além das divulgadas? Ou ainda é muito cedo para falar? Bom, o que a gente sabe hoje é que essa doença, a síndrome de Raff, ela tem um comportamento de espécie específico. Normalmente, são sempre as mesmas espécies que estão transmitindo ou contaminando as pessoas. Mas, por ser uma doença com uma etiologia desconhecida, ou seja, ninguém sabe a origem dessa toxina, se é no próprio peixe, se é da alimentação do peixe, se é uma bactéria, enfim, o momento é de cautela, mas não de pânico, porque essa doença ainda é muito rara. Os casos ainda são esporádicos. Muito bem. E, logicamente, então, a gente precisa ainda avaliar com calma, né, mas não há motivo para pânico. Nesse sentido, esse pescado que está sendo retirado de circulação, já há alguma informação preliminar sobre a real origem dessa toxina, se ela realmente vem de uma possível ingestão ou se há uma probabilidade maior de ela, de repente, desse pescado estar sendo contaminado pela poluição, por exemplo, dos nossos rios, etc. Há relação ou ainda não há uma definição mais clara sobre isso? O que se tem hoje nos estudos mostra uma possibilidade do animal, do peixe, estar consumindo alguns tipos de alga que estariam contaminadas. Mas é muito preliminar, não existe uma definição científica para a etiologia dessa doença. Então, isso ainda exige um grande esforço científico para descobrir essa sua causa primordial. Ainda não se sabe, não. Muito bem, a gente não sabe que realmente a gente não consegue ter muitas informações sobre essa doença e a população está muito apreensiva no pescado. Como é que isso pode influenciar a economia paraense? Você acha que já é motivo para a gente já acender uma luz vermelha, um alerta? Como é que seriam as orientações preliminares neste momento, tanto para a população, e eu falo também da população que consome, quanto para os pescadores? Há alguma orientação, por exemplo, em relação a estes peixes, sobre a maneira de se acondicionar ou mesmo de como os peixes se apresentam na hora da pesca para identificar a doença? Quais as preliminares orientações que o senhor poderia dar à população, tanto para quem consome quanto para quem pesca o peixe? Exato. No ambiente natural é impossível a gente descobrir se ele tem a doença ou não. Mas quando você for comprar o seu peixe, o que é importante fazer? Compre sempre do seu revendedor de peixe que você já conhece, saiba a origem desse animal e o método de acondicionamento desse animal. Por quê? Porque como a gente não sabe a origem da doença, da síndrome de Raff, ela pode ser, por exemplo, bacteriana, todos nós sabemos que um acondicionamento ruim, uma forma de armazenar o peixe inadequada, ela é propícia à infecção bacteriana e ao aumento de bactérias. Então, o ideal é, possivelmente, evitar as espécies que a gente já sabe quais são, já falamos aqui, tambaqui, pirapitinga, pacu, e, além disso, se for comer, que saiba a origem do animal. E mais do que isso, o método de armazenamento, a higiene do seu fornecedor de peixe. Não é momento para pânico, ela é uma síndrome muito rara ainda, mas ela suscita a necessidade de nós olharmos melhor para a cadeia produtiva do pescado, para o cuidado com a higiene e principalmente com a ciência, que tem que estar por trás dessas análises. Então, a gente tem que, mais uma vez, valorizar os pesquisadores que mexem com a saúde dos animais, principalmente dos peixes, nesse momento, né? Falando em ciência, já existe na literatura científica, em relação a doenças transmissíveis por peixe, algo parecido com essa doença, doutor? Sim, a gente pode, inclusive, notificar que as doenças transmitidas por peixes para humanos são negligenciadas. Porque existem relatos, sim, inclusive de parasitas que tem na Amazônia. Eu faço parte de um grupo que estuda essas doenças e nós já descobrimos esses parasitas em peixes amazônicos que podem levar à intoxicação alimentar. E o que é que falta, então? Falta, mais uma vez, a gente enxergar a importância das universidades, a importância da pesquisa científica
para que esses mistérios comecem a ser revelados. Então, sim, existe essa possibilidade, existem parasitas que fazem isso, mas em relação à síndrome de Raff em si, ainda é um mistério, porque ela está associada a toxinas. Então, a gente tem que estimular mais a pesquisa, valorizar a universidade, valorizar o centro de pesquisa e perceber a importância da ciência para a nossa sociedade. Esse é o papel que o Covid mostrou para a gente e que essa síndrome de Raff está mostrando muito mais, porque as doenças em peixe são muito pouco estudadas. Muito bem. Investimento em ciência, né, doutor? Realmente a gente precisa investir mais em ciência para que não sejamos surpreendidos por situações assim. E em relação aos pescadores, qual é a principal sintomatologia na aparência do peixe que ele pode identificar naquela hora? Porque, na verdade, quando o pescador pesca o peixe, ele que tem mais, logicamente, aquela afinidade com o pescado, já sabe como é que está a característica do pescado, se ele é um peixe saudável, se ele não é. Como é que ele poderia identificar os primeiros sinais para sequer passar esse peixe adiante ou, pelo menos, alertar as autoridades de saúde no momento do pós-pescado? Então, na verdade, para a síndrome de Raff, a gente não sabe, o peixe não demonstra nenhuma característica morfológica que diga que ele tem a doença. Então, esse é o grande problema. A toxina ainda não conseguiu nem ser detectada. A gente sabe que é toxina pelo que ela provoca no organismo humano. Então, a urina preta, ela destrói os músculos, ela altera fatores sanguíneos. Então, a gente sabe que é uma toxina, mas ela não tem cheiro, ela não altera a carne, não altera o sabor, e pior, ela é termoestável, ou seja, você pode fritar o peixe e ela vai continuar lá. Então, mais uma vez, o pescador não tem como saber. O que a gente pode fazer, mais uma vez, é saber a origem do animal e conservação do seu pescado. Uma boa alternativa também é a aquicultura, que são animais que são conservados, que têm um rastreamento melhor, que a gente pode também consumir com mais segurança, peixes vindos da aquicultura. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação hoje com a gente. Esteja convidado a uma próxima participação aqui no J1 na TV One Canal 15. Muito obrigado. É um prazer. Até logo. Estamos sempre aqui. Obrigado. Tchau. Até logo. Até logo.